Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pingos de Histórias. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias do canal. A chuva forte caía sobre as ruas de São Paulo naquela terça-feira cinzenta de junho. O trânsito estava caótico na Avenida Paulista e dentro de um ônibus lotado da linha 5174, Pedro Henrique segurava firme na barra de ferro, tentando manter o equilíbrio enquanto o veículo chacoalhava pelos buracos da via. Pedro tinha 34 anos. Não aparentava muito mais. Seus olhos castanhos carregavam o peso de quem conhecia bem o sabor amargo da luta diária. Trabalhar como entregador de aplicativo não era o sonho que alimentara quando era mais jovem, mas era o que pagava as contas. Quando pagava. O celular velho no bolso era sua ferramenta de trabalho e sua cruz. A cada notificação recusada por estar longe demais, a cada avaliação ruim por um atraso no trânsito, sentia um pedaço da esperança escorrer entre os dedos. Morava com a mãe, Dona Célia, de 62 anos, numa pequena casa de 2 cômodos em Paraisópolis. Ela trabalhava a vida inteira como empregada doméstica até que um AVC, 2 anos atrás, deixara seu lado esquerdo parcialmente paralisado. Agora era Pedro quem cuidava dela, quem pagava os remédios caros, quem a levava às consultas no posto de saúde. Era também quem engolia o próprio cansaço para não preocupá-la. Ponto final, última parada, gritou o cobrador. Pedro desceu correndo, a chuva molhando sua camisa surrada com o logo da empresa de entregas. Tinha conseguido apenas 3 corridas naquela manhã, R$ 37,50 no total. Precisava de pelo menos 150 por dia para sobreviver. A moto velha, uma Honda CG 125 de 2008, estava estacionada ali perto. Pelo menos hoje não tinha sido roubada, pensou com um suspiro de alívio misturado com a tristeza de ter que pensar nisso. Ligou o aplicativo novamente. Nenhum pedido. Esperou 10 minutos debaixo da chuva, olhando para a tela. Nada. Foi quando viu a senhora. Ela estava sentada na calçada, embaixo de uma marquise, com uma sacola plástica rasgada ao lado e os pés descalços. Devia ter seus 70 anos, talvez mais. O vestido floral estava encharcado e sujo de lama. Tremendo de frio, abraçava o próprio corpo numa tentativa vã de se aquecer. Ao seu lado, um pedaço de papelão molhado, onde alguém havia escrito com caneta: "Ajude uma avó, tenho fome". Pedro olhou para ela e depois para o próprio celular. R$ 11,30 de saldo na conta. Tinha que fazer esse dinheiro durar até conseguir mais corridas. Tinha que comprar os remédios da mãe amanhã. Os olhos da senhora encontraram os dele. Não havia súplica naquele olhar. Apenas uma resignação profunda, como se ela já soubesse que ninguém pararia. Como se já tivesse desistido de esperar por milagres. Pedro sentiu algo apertar no peito. Lembrou-se da mãe, de como ela ficaria se estivesse sozinha na rua assim, desamparada. Sem pensar muito, atravessou a rua até uma padaria. Comprou um pão francês quentinho, um suco de laranja e um pedaço de bolo de fubá. R$ 8,50. Sobrariam apenas R$ 2,80. Voltou até a senhora e estendeu o saco de papel. A senhora precisa comer alguma coisa. Está muito frio para ficar aqui. A mulher levantou os olhos, surpresa. Suas mãos trêmulas pegaram o saco e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe muito. Amém, senhora. Fica bem, viu? E se puder, procura um abrigo. Essa chuva não vai passar tão cedo. Pedro voltou para a moto. O coração apertado, mas estranhamente mais leve. Aqueles R$ 8,50 provavelmente fariam falta depois, mas naquele momento sentiu que tinha feito a coisa certa. Ligou a moto e seguiu pela cidade atrás de corridas. O dia continuou difícil. Apenas mais 2 pedidos até o início da noite. Quando finalmente chegou em casa, às 21 horas, estava exausto, encharcado e com apenas R$ 73 no bolso. Menos da metade do que precisava. Dona Célia estava na sala assistindo a novela. Oi, mãe. Já jantou? Ainda não, filho. Estava esperando você. Como foi o dia? Pedro forçou um sorriso. Foi bom, mãe. Eu vou fazer um miojo para nós 2.
Enquanto esquentava a água, olhou pela janela para as luzes da favela. Milhares de pessoas como ele lutando todos os dias. Trabalhar, sobreviver, recomeçar. Era um ciclo que parecia não ter fim. Mas algo dentro dele havia mudado naquele dia. Algo pequeno e imperceptível, como uma semente plantada em solo árido. Ele não sabia ainda, mas aquele ato simples de bondade, aqueles R$ 8,50 gastos com uma desconhecida sob a chuva, estava prestes a mudar sua vida de uma forma que jamais poderia imaginar. A engrenagem do destino havia começado a girar, e o universo, de maneiras misteriosas, já preparava uma resposta. Os dias seguintes transcorreram na mesma rotina exaustiva. Pedro acordava às 5 horas da manhã, preparava o café para a mãe, ajudava-a no banho e com os remédios, e às 6h30 já estava nas ruas. A moto engolia combustível, o sol queimava sua pele, a chuva o encharcava, mas ele continuava. Tinha que continuar. Na quinta-feira daquela mesma semana, o motor da sua moto começou a fazer um barulho estranho. Pedro sentiu o coração afundar. Levou a moto até seu João, o mecânico da comunidade, um senhor negro de 58 anos que conhecia desde criança. É o pistão, Pedrão. Tá gasto. Precisa trocar urgente, você não vai fundir o motor todo. Ah, quanto fica, seu João? O mecânico coçou a cabeça constrangido. A peça mais a mão de obra, 380. Mas posso parcelar para você em 3 vezes, sem juros. Sou seu vizinho, rapaz. Pedro fez as contas mentalmente. Impossível. Tinha R$ 217 guardados no pote de café em casa. O dinheiro do remédio da mãe e do aluguel vencia dali a 10 dias. Se gastasse com o conserto, o que comeria? Como pagaria o aluguel? Seu João, o senhor consegue fazer um paliativo? Só para aguentar mais uns dias? O mecânico suspirou. Olha, eu posso tentar, mas não garanto nada. Essa moto tá pedindo socorro, filho. Naquela noite, Pedro chegou em casa mais tarde que o normal. Dona Célia estava dormindo na poltrona, a televisão ainda ligada. Ele a cobriu com cuidado e foi para o quartinho dos fundos, que servia como seu quarto. Sentou na cama e colocou o rosto entre as mãos. Estava cansado. Não só fisicamente. Essa fadiga ele já conhecia bem. Era um cansaço da alma, uma exaustão de quem remava e remava, mas o barco não saía do lugar. O celular vibrou. Uma notificação do aplicativo. Nova entrega disponível. Restaurante Jardins. Valor R$ 12,50. Distância 8,3 km. Era longe, e o aplicativo descontaria o combustível do valor. Mas era dinheiro. Então ele aceitou. Na manhã de sexta-feira aconteceu algo inusitado. Pedro estava esperando um pedido na porta de um restaurante na Vila Madalena quando um homem de terno se aproximou. Você é Pedro Henrique, o entregador? Pedro estranhou. Sou sim, senhor. Há algum problema? O homem estendeu um cartão. Meu nome é Roberto Castilho, sou advogado. Eu preciso falar com você sobre um assunto importante. Pedro pegou o cartão confuso. Advogado? Eu não fiz nada de errado, senhor. Eu trabalho honesto, eu pago os meus impostos. Calma, rapaz. Não é nada disso. O homem sorriu. É sobre Madalena dos Santos, a senhora que você ajudou na terça-feira passada, na chuva. Lembra dela? Pedro piscou surpreso. A senhora da calçada? Lembro sim. Ela está bem? Posso conversar com você em particular? Uns 15 minutos. Tem um café aqui perto. Intrigado e um pouco receoso, Pedro aceitou. Desligou o aplicativo temporariamente e seguiu o advogado até uma cafeteria. Sentaram-se numa mesa ao fundo. Roberto Castilho pediu 2 cafés e foi direto ao ponto. Pedro, a dona Madalena, que você ajudou, não é uma moradora de rua comum. Ela tem uma história complexa. O advogado pausou, escolhendo as palavras. Ela foi casada com Arnaldo dos Santos, um empresário que faleceu há 3 anos. Deixou uma herança considerável. Pedro franziu a testa. Então, por que ela estava na rua daquele jeito? Essa é a questão. Dona Madalena tem um filho, Ricardo dos Santos, que assumiu os negócios do pai. Há 2 anos, ele internou a mãe numa clínica psiquiátrica, alegando que ela sofria de demência e não tinha condições de cuidar de si mesma. Tomou o controle de todos os bens dela.
E aí? Bom, aí, há 3 meses, Dona Madalena conseguiu fugir da clínica. A medicação que davam a ela era excessiva. Ela não tinha demência nenhuma, Pedro. Estava sendo dopada para parecer incapaz. Desde que fugiu, vive nas ruas, com medo de ser encontrada e levada de volta. Pedro sentiu uma raiva crescer no peito. Mas isso é um absurdo. O filho dela fez isso? Sim, e a justiça está lenta. Estou representando Dona Madalena há 6 semanas, tentando reverter a situação. Mas Ricardo é rico, tem advogados caros e está empurrando o processo com barriga. O advogado tomou um gole do café. Mas aqui está a parte que interessa a você. Roberto tirou um envelope do paletó e colocou sobre a mesa. Quando você ajudou Dona Madalena naquele dia, ela estava sendo seguida por um investigador particular que eu contratei para protegê-la discretamente. Ele filmou tudo. Viu você gastar seus últimos reais para alimentá-la, sem esperar nada em troca. Eu só fiz o que achei certo. Eu sei, e Dona Madalena também sabe. Ela me pediu para encontrá-lo. Quero agradecer pessoalmente. E se você aceitar, gostaria de lhe oferecer algo. Pedro balançou a cabeça. Não precisa, doutor. Eu não fiz aquilo esperando recompensa. Eu sei que não fez. É exatamente por isso que ela quer ajudá-lo. O advogado abriu o envelope e mostrou alguns documentos. Dona Madalena está temporariamente morando num pequeno apartamento que aluguei para ela com o meu próprio dinheiro, até resolvermos a situação dela. Ela está melhor, recuperando-se, e descobriu sobre sua situação, sua mãe, seu trabalho, suas dificuldades. Mas como ela descobriu? Investigação particular. Quando você tem dinheiro e quer encontrar alguém, não é difícil. Roberto sorriu. Ela quer lhe oferecer um emprego, Pedro. Pedro quase engasgou com o café. O emprego? Sim, ela tem alguns investimentos em seu nome que o filho não conseguiu bloquear. Imóveis alugados, alguns títulos. Gera uma renda modesta, mas suficiente. Ela quer contratar você como seu assistente pessoal. Alguém de confiança para ajudá-la com as tarefas do dia a dia, levá-la aos lugares, fazer compras. Seu salário de R$ 2.800 por mês, carteira assinada, vale transporte. Pedro ficou em silêncio, processando a informação. R$ 2.800 com carteira assinada. Era quase 4 vezes o que conseguia tirar nos meses bons com as entregas. Isso é sério? Completamente sério. Você pode começar na segunda-feira se quiser. O único requisito é que seja honesto e dedicado, características que você já provou ter. Pedro sentiu os olhos arderem. Doutor, eu não sei o que dizer. Diga que sim. Dona Madalena está ansiosa para conhecê-lo melhor e agradecer adequadamente. Mas então Pedro lembrou. E o filho dela? Esse Ricardo? Ele não vai gostar disso. O sorriso de Roberto desapareceu. Não vai. E é aí que a situação fica complicada, Pedro. Ricardo dos Santos é um homem poderoso e sem escrúpulos. Quando descobrir que a mãe tem alguém ajudando-a, vai tentar impedir. Pode até ser perigoso. Perigoso como? Bom, ele já tentou fazer Dona Madalena parecer louca. Não sabemos até onde está disposto a ir para manter o controle da herança. Se você aceitar esse trabalho, precisa estar ciente de que pode se meter numa encrenca. Pedro olhou pela janela da cafeteria. Lá fora, o entregador passou correndo com uma mochila nas costas, provavelmente atrasado. Podia ser ele ali. Poderia continuar sendo ele pelo resto da vida. Ou podia ter coragem de aceitar uma oportunidade. Doutor, disse Pedro com a voz firme. A vida inteira tive medo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de a moto quebrar. Medo de minha mãe passar mal e eu não ter dinheiro para o hospital. Se for para ter medo, quero que seja de algo que vale a pena. Roberto sorriu e estendeu a mão. Então bem-vindo à equipe, Pedro. Segunda-feira, às 9 horas da manhã. Vou mandar um endereço por mensagem. Quando Pedro saiu da cafeteria, o céu estava claro. Pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com esperança. Mas ele não sabia que Ricardo dos Santos já havia sido informado, e que o filho de Dona Madalena não aceitaria aquilo sem lutar. A tempestade estava apenas começando.
Pedro passou o fim de semana numa mistura de euforia e nervosismo. Contou tudo para Dona Célia, que chorou de alegria ao saber que o filho finalmente teria um emprego digno, com carteira assinada. Pela primeira vez em meses, o sorriso dela não era forçado. Sabia que Deus ia te abençoar, meu filho. Você tem um coração bom demais para ficar sofrendo assim. No sábado à noite, Pedro revisou suas únicas 2 camisas sociais, ambas desbotadas e com pequenos emendos. Passou-as com cuidado, preparou a mochila com documentos e mal conseguiu dormir de ansiedade. Segunda-feira chegou ensolarada. Às 8h30 da manhã, Pedro já estava na porta do edifício na região dos Jardins, um prédio discreto, mas bem conservado. Roberto o esperava no saguão. Ah, pontual, eu gosto disso. O advogado apertou sua mão. Vem, eu vou te apresentar a Dona Madalena. Subiram até o 4º andar. O apartamento era modesto. 2 quartos, sala simples, cozinha pequena. Mas estava limpo e organizado. Dona Madalena os esperava sentada no sofá, vestindo um conjunto de calça e blusa simples, os cabelos grisalhos presos num coque. Quando viu Pedro, seus olhos se encheram de lágrimas. Você é o moço da chuva. Pedro se aproximou emocionado. Dona Madalena, como a senhora está? Ela segurou as mãos dele com força surpreendente para alguém da sua idade. Estou melhor, filho, muito melhor. E é graças a pessoas como você que ainda tenho fé na humanidade. Sentaram-se e Dona Madalena contou sua história com mais detalhes. Depois que o marido morreu, o filho Ricardo mudou completamente. A relação que nunca fora calorosa tornou-se hostil. Ele queria controle total da empresa e da fortuna da família. Começou aos poucos, ela explicou com a voz trêmula. Primeiro me convenceu a assinar alguns documentos, dizendo que era para facilitar a gestão da empresa. Depois começou a me medicar. Dizia que eu estava deprimida, que precisava de ajuda. Os remédios me deixavam confusa, cansada. Eu mal conseguia pensar direito. Roberto complementou. E foi quando ele conseguiu uma ordem judicial para interná-la, usando laudos de psiquiatras particulares que ele mesmo pagou. Eu fiquei quase 1 ano e meio naquele lugar horrível, continuou Dona Madalena, enxugando os olhos. Me enchiam de remédios. Diziam que estava louca, que imaginava coisas. Até que uma enfermeira, uma boa moça, percebeu que havia algo errado. Foi ela que me ajudou a fugir. E por que a senhora não foi direto à polícia? Perguntou Pedro. Porque eu não tinha provas, filho. Era minha palavra contra a do meu próprio filho, um empresário respeitado, com dinheiro e influência. Quem acreditaria numa velha que acabou de fugir de uma clínica psiquiátrica? Roberto se levantou. Por isso estamos construindo um caso sólido. Conseguimos alguns depoimentos de funcionários da clínica, registros médicos que provam a medicação excessiva. Mas Ricardo tem advogados poderosos que estão sabotando o processo. E agora, disse Dona Madalena olhando para Pedro com carinho, eu finalmente tenho alguém em quem posso confiar. Alguém que me ajudou sem esperar nada em troca. Você me devolveu a esperança, Pedro. Pedro passou aquela primeira semana aprendendo a rotina. Levava a Dona Madalena às consultas médicas, fazia compras, organizava documentos, preparava refeições simples. Era um trabalho leve comparado às 12 horas diárias na moto sob sol e chuva. E ela era gentil, sempre preocupada se ele estava bem, se tinha almoçado direito. Pela primeira vez em anos, Pedro se sentia respeitado. Não era apenas mais um número, mais um entregador anônimo na multidão. Era visto e valorizado. No final da primeira semana, recebeu o adiantamento do salário. Quando viu os 2.800 caírem na conta, teve que se sentar. Era real. Tudo aquilo era real. Comprou os remédios da mãe para o mês inteiro. Pagou o aluguel adiantado. Comprou comida de verdade. Carne, frutas, verduras. Quando chegou em casa, naquela sexta-noite, Dona Célia olhou para as sacolas e começou a chorar. Quanto tempo, meu Deus! Quanto tempo que a gente não comia assim! Mas a felicidade durou pouco. Na segunda-feira da semana seguinte, Pedro estava levando Dona Madalena a uma consulta com o neurologista quando percebeu um carro preto os seguindo, um Audi sedã, vidros escuros.
Dona Madalena, acho que estão nos seguindo. Ela olhou pelo retrovisor e empalideceu. É ele! É o carro do Ricardo. O que fazemos? Continua dirigindo normalmente. Ele só quer nos intimidar. Mas no caminho de volta, o Audi fechou o carro deles. Um Fiat Uno velho que Roberto havia emprestado a Pedro para as tarefas. 2 homens saíram do veículo. Um deles era Ricardo dos Santos. Tinha uns 40 anos, terno caro, óculos escuros, expressão de desdém. O outro era um guarda-costas, homem grande de braços cruzados. Pedro desceu do carro, colocando-se entre Ricardo e Dona Madalena. O que o senhor quer? Ricardo sorriu com um sorriso sem humor. Então você é o novo amiguinho da minha mãe. O entregador que virou salvador da pátria. Ricardo, deixe o moço em paz, disse Dona Madalena saindo do carro. Ele não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, mamãe. A forma como disse mamãe era carregada de sarcasmo. Você está doente, confusa. Esse rapaz está se aproveitando de você. Eu não estou me aproveitando de ninguém, disse Pedro, mantendo a voz calma apesar do coração disparado. Só estou trabalhando honestamente. Honestamente? Ricardo riu. Você acha que eu não sei do seu joguinho? Vocês querem meu dinheiro. É sempre assim. Gente como você. Ele apontou para Pedro com nojo. Favelado, sem educação, sem futuro, tentando se aproveitar de uma senhora vulnerável. A raiva ferveu dentro de Pedro, mas ele se controlou. Olha aqui, doutor. Não me chame de doutor. Não somos iguais. Ricardo se aproximou mais, o tom ameaçador. Eu vou te dar uma chance. Suma da vida da minha mãe. Hoje, agora. Esqueça que ela existe. Talvez, só talvez, eu não destrua sua vida inteira. Ricardo! Dona Madalena gritou. Para com isso! Fique quieta, mãe. Os adultos estão conversando. Ele voltou-se para o Pedro. Sabe o que eu posso fazer com você? Posso te processar por apropriação indébita por estelionato. Posso fazer você ser preso. Posso fazer sua mãe perder a casa. Eu tenho dinheiro, eu tenho advogados, eu tenho influência. Você tem o quê? Uma moto velha e dívidas? Pedro respirou fundo. Eu tenho dignidade, coisa que o senhor claramente não conhece. O sorriso desapareceu do rosto de Ricardo. Você vai se arrepender disso. Ricardo, seu pai ficaria com vergonha do que você se tornou, disse Dona Madalena com a voz firme apesar das lágrimas. Você era um bom menino. O que aconteceu com você? Eu cresci, mãe. Aprendi que neste mundo ou você é forte ou é pisoteado. E eu não vou deixar você estragar tudo o que construí por causa de um ataque de senilidade. Ele fez um sinal para os guarda-costas e ambos voltaram para o Audi. Mas antes de entrar, Ricardo gritou. Você tem 48 horas para cair fora, entregador. Depois disso, vai descobrir o que acontece quando mexe com a família errada. O carro saiu em alta velocidade, deixando Pedro e Dona Madalena parados na calçada. Ela estava tremendo. Pedro a abraçou, sentindo o corpo frágil se debater em soluços. Ele não era assim. Meu filho não era assim. Vamos para casa, Dona Madalena. Vamos conversar com o Dr. Roberto. Naquela noite, reuniram-se no apartamento. Pedro, Dona Madalena e o advogado. Roberto estava sério. Ricardo está desesperado. Isso é bom e ruim. Bom porque significa que estamos no caminho certo, que ele está com medo. Ruim porque homens desesperados fazem coisas estúpidas. Ele pode mesmo fazer o que ameaçou? Perguntou Pedro. Ele pode tentar, mas não tem base legal. Você tem contrato de trabalho, está tudo registrado. A questão é que ele pode tornar sua vida um inferno de outras formas. Processos frívolos, investigações falsas, perseguição. E o que fazemos? Roberto suspirou. Bom, aceleramos o processo. Eu tenho um contrato no Ministério Público que pode ajudar. Mas preciso de mais provas. Preciso encontrar a enfermeira que ajudou a Dona Madalena a fugir.
conseguir os registros completos da clínica. E enquanto isso? Pedro olhou para Dona Madalena, que parecia ter envelhecido 10 anos naquela tarde. Enquanto isso, vocês precisam ter cuidado. Muito cuidado. Pedro voltou para casa tarde naquela noite. Dona Célia estava acordada, esperando. Aconteceu alguma coisa, filho? Está escrito no seu rosto. Ele contou tudo. Quando terminou, ela segurou sua mão. E agora? Vai continuar? Pedro olhou para a mãe. Para a mulher que criara sozinha, que trabalhou a vida inteira quebrando o corpo para lhe dar um futuro. Lembrou-se de Dona Madalena na chuva, desamparada e sozinha. Lembrou-se da gratidão nos olhos dela. Eu vou, mãe. Eu não posso abandoná-la agora. Seria como abandonar a senhora. Dona Célia sorriu orgulhosa. Então vamos juntos, filho. O que quer que aconteça, estamos juntos. Mas nenhum dos dois imagina o que estava prestes a acontecer. Porque Ricardo dos Santos não fazia ameaças vazias. E a guerra estava apenas começando. As 48 horas passaram. Pedro não saiu, Ricardo não esperava menos. Na quinta-feira de manhã, Pedro chegou ao apartamento de Dona Madalena e encontrou uma equipe de reportagem na porta do prédio. Uma repórter loira de terno vermelho falava para a câmera. Denúncias de que uma idosa diagnosticada com demência estaria sendo manipulada por um suposto cuidador que teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para ter acesso aos seus bens. Pedro sentiu o sangue gelar. Tentou entrar rapidamente, mas a repórter o interceptou, enfiando o microfone em seu rosto. Você é Pedro Henrique Silva? O senhor tem algo a dizer sobre as acusações de que estaria se aproveitando financeiramente da senhora Madalena dos Santos? Isso não é verdade. Eu trabalho honestamente. É verdade que o senhor era um entregador de aplicativo falido e agora tem acesso às contas bancárias da vítima? Vítima? Eu não fiz nada de errado. As câmeras continuavam gravando. Pedro empurrou a porta e entrou, com o coração martelando. Subiu as escadas correndo e encontrou Roberto já no apartamento, ao telefone, visivelmente irritado. Sim, doutor promotor, eu entendo. Sim, vamos nos defender, obrigado. Ele desligou e olhou para Pedro com expressão grave. Ricardo moveu uma ação civil pedindo minha interdição como advogado de Dona Madalena, alegando conflito de interesses, você acredita? Ao mesmo tempo, conseguiu uma liminar temporária congelando parte dos recursos dela e abriu um inquérito policial contra você, Pedro, por estelionato e apropriação indébita. Mas isso é um absurdo. Eu tenho um contrato, tudo registrado. Eu sei, Pedro, eu sei, e vamos provar isso. Mas enquanto isso, sua vida vai virar um inferno. Ele vazou sua história para a imprensa, distorcendo todo. Olha aqui. Roberto mostrou o celular. Na tela, manchetes sensacionalistas. Entregador acusado de golpe contra idosa milionária. Falso bom samaritano. Homem se aproveita de senhora com demência. Família denuncia golpe do amor contra a mãe vulnerável. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente no sofá. Ele destruiu minha reputação em um dia. Dona Madalena saiu do quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pedro, eu sinto muito. Isso é culpa minha. Eu nunca deveria ter te envolvido nisso. Não diga isso, Dona Madalena. Pedro segurou as mãos dela. A culpa não é sua. Seu filho que é... O celular de Pedro tocou. Era a mãe. Filho, tem gente aqui na porta de casa. Repórteres. Estão perguntando sobre você, dizendo coisas horríveis. Mãe, calma, não abre a porta para ninguém. Não fala com ninguém. Eu já vou para aí. Mas quando chegou em Paraisópolis, uma hora depois, a situação estava pior do que imaginava. Vizinhos o olhavam com desconfiança. Dona Maria, que morava ao lado há 15 anos, desviou o olhar quando ele passou. O Rogério, da esquina, com quem jogava futebol aos domingos, cuspiu no chão ao vê-lo. Desgraçado! Se aproveitar de velha doente. Tinha que ter vergonha. Rogério, não é o que você está pensando. Eu vi na TV, Pedro, eu vi tudo. Você sempre foi um fracassado, agora quer dar golpe em idosa para ficar rico. Tem que se ferrar mesmo. Pedro entrou em casa com a alma despedaçada. Dona Célia estava chorando na sala. Mãe,
As pessoas estão dizendo coisas terríveis, filho. A dona Neuza me parou na rua, disse que você é um aproveitador, que ela sempre soube que você não prestava. Ela soluçava. Eu defendi você, filho. Eu disse que era mentira, mas ninguém acredita. Ninguém. Pedro abraçou a mãe, sentindo as próprias lágrimas caírem. Toda uma vida de trabalho honesto, de lutar dignamente, destruída em 24 horas. Os dias seguintes foram um pesadelo. Pedro não conseguia sair da rua sem ser apontado. Perdeu o acesso ao aplicativo de entregas. Uma denúncia anônima resultou em seu bloqueio, enquanto investigações estavam em andamento. Sua conta bancária foi bloqueada judicialmente por ordem do inquérito. Ficou sem o salário, sem conseguir trabalhar, com a reputação em frangalhos. Numa madrugada de insônia, sentado na cozinha, Pedro pensou em desistir. Seria mais fácil pegar seus documentos, sumir da comunidade e recomeçar em outro lugar como se nada tivesse acontecido. Mas então lembrou do olhar de Dona Madalena quando ele lhe deu aquele pão na chuva. Lembrou da gratidão da humanidade naquele gesto simples. E lembrou de algo que seu pai, morto quando ele tinha apenas 12 anos, costumava dizer: Filho, caráter não se mede quando tudo vai bem. Se mede quando o mundo desaba e você escolhe continuar em pé. Na manhã seguinte, acordou decidido. Procurou Roberto. Doutor, preciso lutar, de verdade. O que eu faço? Roberto sorriu pela primeira vez em dias. Agora sim. Vamos precisar encontrar a enfermeira que ajudou Dona Madalena. Ela é a chave para provar tudo. Me dá o nome dela. Eu encontro. Pedro, pode ser perigoso. Ricardo com certeza está protegendo essa ponta solta. Eu sei, doutor. Mas ficar parado é pior. A enfermeira se chamava Juliana Rodrigues. Roberto tinha apenas um endereço antigo e um número de telefone desligado. Pedro começou a investigar por conta própria. Visitou a clínica onde Dona Madalena ficara internada, fingindo procurar emprego. Conversou com faxineiros, seguranças, motoristas. A gente invisível que vê tudo. Foi um segurança noturno, o Sr. Valdir, que deu a primeira pista real. Ah, moça Juliana, eu conheço sim. Boa menina, saiu daqui de repente, coitada. Ouvi dizer que arranjou trabalho numa creche lá na Zona Leste. Guaianazes, se não me engano. Pedro passou 3 dias visitando creches em Guaianazes. Na quinta tentativa, uma funcionária reconheceu a descrição. Juliana, ela trabalha aqui sim, mas só vem de tarde, das 2 às 8 da noite. Pedro voltou às 2 horas, esperou na porta. Quando Juliana chegou, uma moça negra de 28 anos, cabelos crespos, preso num coque. Ele se aproximou com cuidado. Juliana Rodrigues? Ela se assustou, deu um passo para trás. Quem quer saber? Meu nome é Pedro. Eu trabalho com a Dona Madalena dos Santos, a senhora que você ajudou a fugir da clínica Renascer. O rosto de Juliana empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Por favor, sei que está com medo, mas Dona Madalena precisa da sua ajuda. O filho dela está tentando interná-la de novo. Está dizendo que ela é louca. Seu testemunho pode salvar ela. Você não entende. Juliana olhou ao redor, nervosa. Depois que eu ajudei a Dona Madalena, eu perdi meu emprego. Eu fui ameaçada. Me disseram que se eu falasse alguma coisa, iam inventar que eu roubava medicamentos, que seria presa. Eu tenho 2 filhos pequenos. Não posso arriscar. Juliana, eu sei que é difícil, mas se a gente não lutar, homens como Ricardo dos Santos continuam vencendo. Continuam destruindo vidas. Ela balançou a cabeça com as lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, eu não posso. Pedro sentiu a derrota apertar o peito. Mas então teve uma ideia. Você tem filhos, certo? Tenho 2 meninos, 4 e 6 anos. E se um dia alguém tentar machucar eles? Se algum poderoso, com dinheiro e influência, tentar destruir a vida deles, você não iria querer que alguém tivesse coragem de defender eles? Juliana ficou em silêncio com as lágrimas escorrendo. Dona Madalena é mãe também. Continuou Pedro com a voz suave, mas firme. E o próprio filho dela está fazendo isso com ela.
Você foi corajosa uma vez. Foi você quem salvou ela. Seja corajosa de novo. Termine o que começou. Juliana enxugou os olhos e respirou fundo. Se eu fizer isso, se eu testemunhar, vocês garantem minha segurança, a dos meus filhos? Eu garanto, com minha própria vida se for preciso. Ela olhou nos olhos dele por um longo momento, e então assentiu. Está bem, eu vou fazer. Mas porque eu sei que é a coisa certa, e porque alguém precisa parar aquele homem. Com o testemunho de Juliana documentado, com os registros médicos que ela conseguiu salvar antes de ser demitida, Roberto construiu um caso sólido, levando tudo ao Ministério Público. Mas Ricardo não ficaria quieto. Numa noite, quando Pedro voltava para casa depois de mais uma reunião com os advogados, 2 homens o abordaram num beco escuro. Pedro Henrique Silva. Antes que pudesse responder, um deles o empurrou contra a parede, o outro segurança seus braços. Recado do Dr. Ricardo. Você tem mais uma chance de cair fora. Esqueça tudo, ou a próxima vez não vai ser só um aviso. Levou um soco que o deixou sem ar. Depois outro e mais outro. Caiu no chão tossindo. Pensa bem, rapaz. Sua mãe está sozinha em casa nesse momento. Seria uma pena se acontecesse algo com ela, não? Foram embora, deixando-o caído na sarjeta. Pedro ficou ali por longos minutos com o corpo dolorido, o gosto estranho na boca. Poderia desistir, seria tão fácil desistir. Mas então pensou na mãe, em Dona Madalena, em Juliana e seus filhos, em todas as pessoas que Ricardo pisoteara na vida. Levantou-se, cambaleante, mas determinado. Não ia desistir. Nunca. Porque agora não lutava apenas por ele. Lutava por todos que não tinham voz. E essa luta ele levaria até o fim. O processo judicial contra Ricardo dos Santos finalmente chegou à audiência. 3 meses haviam se passado desde aquela noite em que Pedro fora espancado no beco. 3 meses de luta, de resistência, de reconstruir pedaço por pedaço uma vida que Ricardo tentara destruir. Pedro estava diferente agora, mais magro, o rosto marcado por uma cicatriz fina na sobrancelha, lembrança da agressão. Mas seus olhos carregavam algo novo, determinação inabalável. O processo judicial contra Ricardo dos Santos finalmente chegou à audiência. 3 meses haviam se passado desde aquela noite em que Pedro fora espancado no beco. A comunidade em Paraisópolis também mudara sua visão sobre ele. Depois que algumas testemunhas começaram a falar, depois que a verdadeira história veio à tona, os vizinhos pediram desculpas. Seu João, o mecânico, consertou a moto de graça. Dona Maria levou marmitas para Dona Célia durante semanas. Rogério organizou até uma vaquinha na comunidade para ajudar com as despesas. Desculpa, brother, ele disse envergonhado. A gente acreditou nas mentiras. Você é gente boa, sempre foi. Agora, naquela manhã fria de setembro, Pedro estava no Fórum Criminal, vestindo um terno que Roberto havia comprado para ele. Dona Madalena segurava sua mão, tremendo de nervosismo. Do outro lado do corredor, Ricardo dos Santos conversava com seus 3 advogados, todos de ternos caríssimos, maletas de couro, relógios que custavam mais que um carro. Ricardo olhou para Pedro com desprezo e fez um gesto cortando o pescoço, uma ameaça silenciosa. Pedro não desviou o olhar. A audiência de instrução e julgamento anunciou. Processo número 008475. Audiência de instrução e julgamento. Anunciou a escrivã. Entraram na sala. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, expressão séria e impenetrável. Doutora Mariana Fonseca, conhecida por ser rigorosa e imparcial. A promotora pública doutora Helena Souza, uma mulher negra de 35 anos com olhar afiado, começou a apresentar o caso. Meritíssima, o que temos aqui não é apenas um caso de interdição indevida, mas um esquema criminoso de apropriação de bens através de coação e falsificação de laudos médicos. A vítima, a senhora Madalena dos Santos, foi dopada, internada contra sua vontade e teve seus bens sistematicamente roubados pelo próprio filho. O advogado de Ricardo, Dr. Augusto Mendes, um homem corpulento de bigode grisalho, levantou-se com um sorriso condescendente. Excelência, o que temos aqui é uma senhora com histórico comprovado de demência senil.
sendo manipulada por um oportunista que se aproveitou de sua vulnerabilidade. Meu cliente agiu apenas para proteger a mãe. Então vamos aos fatos, disse a juíza. Chame a primeira testemunha. Juliana Rodrigues entrou na sala visivelmente nervosa. Jurou dizer a verdade com as mãos trêmulas sobre a Bíblia. Senhorita Juliana, começou a promotora. A senhora trabalhou como enfermeira na clínica Renascer? Sim, senhora, por 3 anos. E teve contato com a senhora Madalena dos Santos durante sua internação? Sim, eu tive. Ela ficou sob meus cuidados por vários meses. Pode nos contar o que observou? Juliana respirou fundo. Bem, quando Dona Madalena chegou na clínica, ela estava medicada, mas consciente. Aos poucos eu percebi que a medicação ia aumentando. Doses muito altas de sedativos, antipsicóticos que não faziam sentido para o quadro dela. Objeção. Dr. Augusto levantou-se. A testemunha não é médica qualificada para avaliar prescrições, meritíssimo. Eu rejeito a objeção, disse a juíza. Enfermeiras são profissionais qualificadas para observar efeitos de medicação. Continue, senhora Juliana. Bem, eu questionei o médico responsável, Dr. Tavares. Ele me disse para não me meter, que era a ordem do filho da paciente. Disse que o senhor Ricardo pagava muito bem e que eu devia ficar quieta se quisesse manter meu emprego. E o que você fez? Eu comecei a anotar tudo. Guardei cópias dos prontuários, das prescrições, e conversava com a dona Madalena nos momentos em que ela estava mais lúcida. Ela me contou o que o filho tinha feito e implorou por ajuda. Ricardo se mexeu na cadeira, o maxilar travado. Foi quando decidi ajudar a fugir. Sabia que estava arriscando o meu emprego, mas não podia deixá-la lá. Era desumano. A promotora apresentou os documentos que Juliana salvara. Prescrições absurdas, doses letais de medicamentos, anotações médicas claramente fraudulentas. Meritíssima, disse a promotora. Aqui está a prova de que a senhora Madalena não tinha demência. Tinha uma overdose forçada de medicamentos. Foi a vez do advogado de Ricardo interrogar. Senhorita Juliana, a senhora não foi demitida da clínica por roubo de medicamentos? Ela empalideceu. Não, isso é mentira. Eu tenho aqui um documento da clínica alegando exatamente isso. Ele assinou um papel. É falso. Inventaram isso depois que eu ajudei a dona Madalena. Ou talvez a senhora seja uma funcionária desonesta que foi pega e agora tenta se vingar inventando histórias. Objeção, meritíssima, gritou a promotora. Especulação e intimidação da testemunha. Deferido, disse a justiça, olhando severamente para o Dr. Augusto. Mas respeito o Dr. Augusto com as testemunhas. A próxima testemunha foi crucial. Dr. Fernando Aguiar, psiquiatra forense independente que avaliara Dona Madalena nas últimas semanas. Doutor, qual a sua conclusão após examinar a senhora Madalena? Perguntou a promotora. A senhora não apresenta sinais de demência ou qualquer comprometimento cognitivo grave. Tem memória preservada, raciocínio lógico, está plenamente capaz de tomar decisões sobre sua própria vida. E os laudos anteriores que indicavam demência? São inconsistentes com o quadro real. Ou foram feitos de má fé ou baseados em observações de uma paciente sob efeito de medicação excessiva. Mais documentos foram apresentados. Registros bancários mostrando transferências suspeitas das contas de Dona Madalena para empresas controladas por Ricardo. Contratos assinados quando ela estava internada, claramente sem condições de ler ou entender. Finalmente foi a vez de Dona Madalena testemunhar. Ela se levantou com dificuldade, Pedro a ajudando a chegar até a cadeira das testemunhas. Olhou para o filho e por um momento apenas tristeza preencheu seus olhos. Senhora Madalena, começou a promotora suavemente. Pode nos contar com suas próprias palavras o que seu filho fez? Ela respirou fundo com as mãos trêmulas. Depois que meu marido morreu, Ricardo mudou. Começou a me pressionar para assinar papéis. Dizia que era para facilitar as coisas. Eu confiava nele.
Era meu filho. Sua voz quebrou. Então começaram os remédios. Dizia que eu estava deprimida, que precisava de ajuda. Mas os remédios me deixavam confusa, cansada. Eu não conseguia nem pensar direito. E a internação, senhora? Ele me levou dizendo que era uma consulta. Me trancaram lá. Quanto mais eu protestava, mais remédios me davam. Disseram que eu estava louca, que imaginava coisas. Eu comecei a acreditar. Comecei a achar que realmente estava enlouquecendo. As lágrimas corriam livremente agora. Até que conheci Juliana. Ela me ouviu, acreditou em mim e me ajudou a sair daquele inferno. Senhora, por que seu filho faria isso? Pelo dinheiro, sempre foi pelo dinheiro. Ele queria a empresa, a herança, tudo. E eu estava no caminho. Ricardo não conseguiu se controlar. Levantou-se bruscamente. Isso é mentira! Você está sendo manipulada! Esse entregador lavou sua cabeça! Senhor Ricardo, sente-se imediatamente, ordenou a juíza. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações ridículas. Eu sou um empresário respeitado. Minha mãe está doente. Sente-se ou será retirado à força. Ricardo sentou-se com o rosto vermelho de raiva. Foi então a vez de Pedro testemunhar. Ele contou tudo, como conheceu Dona Madalena, como foi ameaçado, espancado, como sua vida foi destruída pela campanha de difamação. E por que continuou, Pedro? Perguntou a promotora. Tinha todos os motivos para desistir. Pedro olhou para Dona Madalena. Porque quando vi aquela senhora na chuva, sozinha e desamparada, eu vi a minha própria mãe. Vi minha avó. Vi todas as pessoas que passam a vida trabalhando honestamente e são descartadas quando não são mais úteis. Alguém precisava lutar por ela. E se não fosse eu, quem seria? Houve um silêncio profundo na sala. A juíza chamou Ricardo para depor. Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Ele se levantou, recuperando a compostura. Meritíssima, eu sou um homem de negócios. Trabalho há 20 anos construindo um império. Minha mãe, que amo profundamente, começou a apresentar sinais de demência. Eu agi conforme orientação médica para protegê-la. Os médicos que o senhor contratou e pagou generosamente? Médicos qualificados e respeitados. Qualificados e respeitados. Médicos que prescreveram doses perigosas de medicamentos desnecessários? Olha, eu não sou médico, então eu não posso avaliar. Mas pode avaliar que sua mãe estava incapaz de administrar seus próprios bens? Convenientemente no momento em que o senhor precisava de capital para investimentos pessoais? A promotora apresentou mais provas. E-mails entre Ricardo e o Dr. Tavares discutindo manter a paciente sedada, transferências bancárias suspeitas, até uma gravação legal feita por Juliana antes de ser demitida, onde Ricardo dizia explicitamente ao médico: "Não me importa o que tem que fazer. Mantenha minha mãe quieta e fora do caminho." Ricardo tentou se explicar, mas cada palavra o enterrava mais fundo. Finalmente, a juíza pediu um intervalo para deliberar. 30 minutos que pareceram eternos. Quando voltaram, o rosto da juíza estava grave. Analisei todas as provas apresentadas. E é com profunda tristeza que constato um dos casos mais vis de abuso familiar que já presenciei nesta corte. Ricardo empalideceu. Senhor Ricardo dos Santos fica destituído de qualquer poder sobre os bens e a pessoa de sua mãe. Determino a reversão imediata de todas as transferências patrimoniais realizadas após a internação indevida. E o denuncio criminalmente por cárcere privado, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Meritíssima, isso é um absurdo. Silêncio, ainda não terminei. Ela olha para ele com desprezo. O senhor usou seu poder e dinheiro para torturar psicologicamente sua própria mãe. Destruiu a reputação de um homem honesto que teve a coragem de defendê-la. É uma vergonha para a sociedade. Bateu o martelo. Caso encerrado. Senhor Ricardo, o senhor está preso preventivamente até o julgamento criminal.
2 policiais se aproximaram. Ricardo tentou protestar, mas foi algemado ali mesmo. Quando passou por Dona Madalena, ela sussurrou: "Eu te perdoo, filho, mas vou ter que aprender a viver com o fato de que o menino que eu criei morreu há muito tempo." Ele foi levado gritando ameaças e protestos. Dona Madalena desabou em lágrimas nos braços de Pedro. "Acabou, Pedro, finalmente acabou." Roberto abraçou ambos, também emocionado. Mas quando saíram do fórum, uma multidão os esperava. Não de repórteres hostis desta vez, mas de pessoas da comunidade, vizinhos, amigos. Aplaudiram quando Pedro apareceu. "Orgulho da quebrada!" gritou alguém. "Você é muito bom, Pedro." Mostrou para esses ricos que pobre também tem dignidade. Dona Célia estava lá, em uma cadeira de rodas emprestada, chorando de orgulho. Meu filho! Meu filho!" Pedro a abraçou, sentindo o peso de 3 meses de luta finalmente sair dos ombros. Mas algo ainda o incomodava. Alguém que ele precisava entender. Naquela noite, já em casa, conversou com a mãe. "Mãe, por que você acha que tudo isso aconteceu?" Dona Célia pensou por um momento. "Acho que o universo tem um jeito estranho de equilibrar as coisas, filho. Você fez um ato de bondade sem esperar nada em troca. E esse ato criou uma onda. Uma onda que mudou tudo." Pedro olhou pela janela para as luzes da favela. Pensou em quantas pessoas ali viviam vidas de luta silenciosa, invisíveis ao mundo. "Não, mãe. Não acabou, mãe. A luta não acaba." "O que quer dizer?" Ele sorriu com um sorriso cansado, mas determinado. "Eu quero dizer que agora sei o que fazer com a minha vida. Eu quero ajudar as pessoas como Dona Madalena. Pessoas que não têm voz, que são pisoteadas pelos poderosos." "E como vai fazer isso, filho?" "Ainda não sei, mãe. Mas eu vou descobrir." Ele não sabia ainda, mas aquela vitória era apenas o começo. O começo de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. 6 meses haviam se passado desde o julgamento. São Paulo acordava naquela manhã de março com um céu azul raro, sem nuvens, como se a própria cidade celebrasse algo especial. Pedro estava na varanda do novo apartamento. Um modesto 2 quartos na Vila Mariana, que conseguira alugar com o salário estabilizado. Dona Célia dormia tranquila no quarto ao lado, os remédios organizados, a saúde finalmente estável com o acompanhamento médico adequado que agora podiam pagar. Tomava café quando o celular tocou. Era Roberto. "Pedro, liga a TV, canal 5, rápido." Ele ligou a televisão e viu sua própria foto nela. A mesma repórter loira que o acusara meses atrás agora falava com um tom reverente. Pedro Henrique Silva, o homem que enfrentou um dos empresários mais poderosos de São Paulo para defender uma idosa injustiçada, recebe hoje a Medalha de Mérito Social da Câmara Municipal. Uma história de coragem que comoveu o Brasil. Pedro balançou a cabeça, ainda desconfortável com a atenção. Não fizera aquilo por medalhas ou reconhecimento. Fizera porque era o certo. Mas Roberto insistira que ele aceitasse a homenagem. "Não é por você, Pedro. É por todas as pessoas que estão lutando e precisam ver que vale a pena. Você é um símbolo agora, goste ou não." A cerimônia na Câmara Municipal estava lotada. Vereadores, autoridades, imprensa. E lá na frente, numa cadeira de honra, Dona Madalena, agora vestida elegantemente, o cabelo bem cortado, maquiagem suave, parecendo 20 anos mais jovem. Ao lado dela, Juliana e seus 2 filhos pequenos. A enfermeira conseguira um emprego melhor no hospital público, finalmente reconhecida por sua coragem. Quando Pedro subiu ao palco para receber a medalha, a plateia se levantou em ovação. Ele olhou para todos aqueles rostos, ricos, pobres, brancos, negros, todos unidos naquele momento. O presidente da Câmara, um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Maurício, entregou a medalha e o abraçou. "Você nos lembrou que a dignidade não tem preço, jovem. Parabéns." Pediram que Pedro dissesse algumas palavras. Ele se aproximou do microfone, nervoso. Nunca fora bom com discursos. Eu não me sinto merecedor disso tudo. Fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, ajudar alguém que precisava. Mas aprendi algo nesses meses." Ele pausou, procurando as palavras certas. "Aprendi que a bondade não é fraqueza. Aprendi que lutar pelo certo,
Mesmo quando tudo parece perdido, vale a pena. E aprendi que uma pessoa comum pode fazer sim a diferença. Olhou para Dona Madalena, que enxugava os olhos. Dona Madalena me deu uma chance quando eu estava no fundo do poço. Mas, na verdade, foi ela quem me salvou, porque me lembrou de quem eu realmente era. Me lembro que minha pobreza não define meu caráter, que ser entregador, pedreiro, faxineira, qualquer trabalho honesto, isso não nos torna menos que ninguém. A plateia o aplaudiu forte. E quero dedicar essa medalha a todas as pessoas invisíveis dessa cidade. Os entregadores que pedalam na chuva, as empregadas que criam filhos de outros enquanto mal veem os próprios, os motoristas, os seguranças, os cobradores. Gente que faz essa cidade funcionar, mas raramente recebe um obrigado. Vocês são os verdadeiros heróis. A ovação foi ensurdecedora. Depois da cerimônia, na recepção, Dona Madalena se aproximou de Pedro com uma pasta de documentos. Eu preciso falar com você sobre algo importante. Sentaram-se num canto mais reservado. Pedro, meus advogados finalmente recuperaram todos os meus bens. As empresas, os imóveis, os investimentos. Ricardo tentou queimar tudo antes de ser preso, mas conseguimos reverter a maioria. Eu fico feliz por você, Dona Madalena. Deixa eu terminar. Ela sorriu. Eu estou velha, Pedro. Cansada. Não quero mais gerenciar empresas, lidar com negócios. Eu quero viver o que me resta em paz. E vai conseguir. Merece isso. Por isso, tomei algumas decisões. Ela abriu a pasta. Eu vendi a empresa para um grupo internacional. O valor foi substancial. Eu vou usar parte para criar uma fundação. Uma fundação? Sim, uma fundação Arnaldo dos Santos. Uma homenagem ao meu falecido marido que, apesar dos defeitos, sempre sonhou em fazer a diferença. Uma fundação dedicada a ajudar idosos vítimas de abuso familiar e trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Pedro sentiu um nó na garganta. Eu quero que você seja o diretor executivo. Eu? Dona Madalena, eu mal terminei o ensino médio. Eu não entendo nada de... Você entende de luta. Entende de compaixão. Entende do que essas pessoas precisam porque viveu na pele. Não preciso de executivo de terno. Preciso de alguém que tenha coração. E você tem o maior coração que já conheci. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Vamos ajudar milhares de pessoas, Pedro. Imagine quantas Madalenas existem por aí, sendo abusadas por familiares gananciosos. Quantos Pedros precisam de uma oportunidade? Podemos fazer a diferença de verdade. Pedro olhou para a mãe, que conversava animadamente com Juliana do outro lado do salão. Olhou para Roberto, que levantou a taça de suco num brinde silencioso. Olhou para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, suas vidas se entrelaçaram naquela jornada maluca. Sim, ele disse com a voz firme. Eu aceito. Dona Madalena o abraçou, chorando de alegria. 3 semanas depois, a Fundação Arnaldo dos Santos abriu as portas de uma casa grande no bairro de Pinheiros, reformada, pintada, com rampa de acessibilidade, jardim acolhedor. No primeiro dia, 17 pessoas apareceram buscando ajuda, idosos sendo explorados por filhos, trabalhadores sem direitos, pessoas desesperadas sem saber onde buscar justiça. Pedro e sua pequena equipe, que incluía Juliana como coordenadora de saúde e seu João como responsável pela manutenção, atenderam cada um com paciência e dignidade. Ninguém sai daqui sem ser ouvido. Pedro instruiu a equipe. Ninguém é só mais um número. Cada pessoa tem uma história, tem dignidade. Tratamos todos como gostaríamos que tratassem nossa família. Roberto trabalhava pro bono como advogado da fundação, orientando casos juridicamente. Dona Madalena visitava toda semana, conversando com os assistidos, distribuindo abraços e palavras de encorajamento. No final do primeiro mês, tinham ajudado 43 pessoas. Algumas com orientação jurídica, outras com cestas básicas e encaminhamento para empregos, outras apenas com um ombro amigo e alguém que as ouvisse de verdade. Numa tarde de sexta, Pedro estava organizando papéis quando uma mulher jovem entrou, grávida,
carregando uma criança pequena no colo. Por favor, disseram que aqui ajudam as pessoas. Meu marido sumiu, estou devendo 3 meses de aluguel. Vão me despejar. Pedro reconheceu aquele olhar. O olhar de quem está no limite, de quem já não sabe mais o que fazer. Senta aqui, senhora. Ele disse gentilmente, pegando a criança para ela poder respirar. Vamos conversar. Ninguém vai ser despejado. Vamos encontrar uma solução. Enquanto ouvia a história dela, preenchendo fichas, fazendo anotações, Pedro teve uma sensação estranha. Como se tudo fizesse sentido. Como se toda a dor, toda a luta, toda a humilhação que passara tinha um propósito. Aquela mulher era ele 6 meses atrás, desesperada, invisível e sem esperança. E agora ele podia ser para ela o que Dona Madalena foi para ele, uma luz no fim do túnel. Naquela noite, Pedro voltou para casa exausto, mas realizado. Dona Célia tinha feito o jantar, um simples arroz com feijão, bife e salada, mas feito com amor. Como foi o dia, filho? Cansativo, mãe. Intenso. Mas bom. Muito bom. Eles jantaram conversando sobre amenidades. Depois sentaram-se na varanda para ver a cidade. Você está feliz, Pedro? Perguntou ela de repente. Ele pensou sobre a pergunta. Feliz? Ainda tinha dias difíceis. Ainda acordava às vezes com pesadelos sobre as agressões, sobre os dias sem dinheiro, sobre o medo. Ainda olhava para os entregadores nas ruas e sentia um aperto no peito. Mas também sentia algo novo, uma sensação de propósito, de que sua vida significava algo além de apenas sobreviver. Eu acho que sim, mãe. Não é aquela felicidade de filme, sabe? Mas é uma felicidade que, sabe, de quem sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Seu pai ficaria orgulhoso. Você acha? Eu tenho certeza. Ele sempre dizia que a medida de um homem não é o que ele conquista, mas quantas pessoas ele ajuda a conquistar também. Pedro sorriu com os olhos marejados. Sabe, mãe, às vezes penso naquele dia na chuva. Se eu tivesse passado direto, se tivesse ignorado a Dona Madalena, nada disso teria acontecido. Mas você não ignorou. Por quê? Porque não é quem você é. Foi só um pão, mãe, um suco, um bolo. 8,50. Parece tão pouco. Não foi pouco para ela naquele momento. E não foi o valor, filho. Foi o gesto, a humanidade. Em um mundo que tratou como lixo, você a tratou como gente. Eles ficaram em silêncio observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Você mudou muita coisa, Pedro, disse Dona Célia. Não só na vida de Dona Madalena ou na sua. Mudou na vida de cada pessoa que a Fundação ajuda. Mudou Juliana e os filhos dela. Mudou até nessa comunidade. As pessoas falam de você com orgulho, como exemplo. Às vezes ainda não acredito que tudo isso começou com um ato tão simples, mãe. Os maiores rios, filho, começam com uma única gota. Você foi essa gota. Pedro abraçou a mãe, sentindo a gratidão inundar seu peito. Lá embaixo, na rua, um entregador passou acelerando na moto, provavelmente correndo contra o tempo para fazer mais uma entrega. Pedro fez uma anotação mental. Amanhã, iria propor à Fundação um programa de apoio para entregadores, orientação jurídica, cesta básica nos meses difíceis, apoio psicológico. Porque ele sabia o que era aquela luta invisível, aquele cansaço que ninguém vê, aquela dignidade que ninguém reconhece. E agora tinha o poder de fazer a diferença. 3 dias depois, Pedro recebeu uma carta. Era de Ricardo dos Santos, enviada da prisão onde aguardava julgamento. Com mãos trêmulas, ele abriu. Pedro, não vou pedir desculpas porque sei que não mereço seu perdão. Destruí minha própria mãe por ganância. Tentei destruir você por medo do que representava. Prova viva de que caráter não se compra com dinheiro. Estou aqui há meses pensando em como cheguei a esse ponto. Em que momento parei de ser humano e me tornei apenas um acumulador de riqueza. Meu pai construiu tudo com um trabalho honesto.
e eu transformei seu legado em instrumento de tortura. Não espero seu perdão, mas queria que soubesse, você venceu. Não apenas no tribunal. Você provou que existem coisas mais valiosas que dinheiro. Dignidade, compaixão, coragem. Vou passar anos aqui pagando pelo que fez. E vai ser pouco. Mas talvez, se um dia eu sair, eu possa tentar ser 1/10 do homem que você é. Ricardo. Pedro leu a carta 3 vezes. Sentiu raiva, pena, confusão. Mas no final sentiu algo inesperado. Compaixão. Ricardo era prisioneiro de si mesmo muito antes de estar atrás das grades. Prisioneiro da ganância, do orgulho, da necessidade de ter mais, sempre mais. Pedro dobrou a carta e guardou. Talvez um dia respondesse, talvez não. Mas não carregaria o ódio. A vida era curta demais para desperdiçar com rancor. 6 meses depois da fundação abrir, já tinham ajudado mais de 300 pessoas. As histórias se multiplicavam. Idosos recuperando dignidade, trabalhadores conseguindo direitos, famílias saindo da miséria extrema. Cada caso era uma vitória. Cada sorriso era recompensa. E Pedro? Bom, Pedro continuava sendo quem sempre foi. Um homem simples, de origens humildes, que apenas tentava fazer o bem. A diferença agora era que o mundo estava prestando atenção. E essa atenção se traduzia em mais doações, mais voluntários, mais pessoas querendo ajudar. O ato de bondade inicial, aqueles R$ 8,50 gastos numa tarde chuvosa, havia se multiplicado em milhares de reais investidos em ajudar pessoas. Havia gerado empregos, transformando vidas e inspirando os outros. Era o efeito borboleta da bondade. Uma única gota criando ondas que alcançavam praias distantes. E tudo porque um homem cansado, falido, sem esperança, escolheu ver a humanidade numa estranha sob a chuva. Escolheu dar quando não tinha nada a dar. Escolheu ser bondoso quando o mundo lhe fora cruel. Essa escolha mudou tudo. E continuaria mudando. Uma vida de cada vez. Um ato de bondade de cada vez, para sempre. 5 anos depois. O auditório da Universidade de São Paulo estava completamente lotado. Mais de 10.000 pessoas. Estudantes, professores, ativistas sociais, trabalhadores, jornalistas. Aguardavam ansiosas o início da palestra. No palco, um banner enorme. Conferência Nacional de Assistência Social. O poder transformador da bondade. Nos bastidores, Pedro Henrique Silva, agora com 39 anos, ajustava o microfone de lapela. Vestia um terno simples, mas bem cortado, os cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas. As mãos, antes calejadas pelas horas na moto, ainda carregavam as marcas do trabalho braçal. Ele fazia questão de manter a conexão com suas origens, ajudando pessoalmente nos mutirões da fundação todo o sábado. Nervoso? Perguntou Roberto, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda afiado, como sempre. Eu sempre fico. Não importa quantas vezes eu faça isso. É porque você se importa de verdade. No dia que não ficar nervoso, aí você se preocupa. Dona Madalena, aos 76 anos, usando bengala, mas com olhos brilhantes de lucidez, ajeitou a gravata de Pedro como uma mãe faria. Você vai arrasar, meu filho. Vai contar nossa história e vai inspirar essa juventude toda. Nossa história, mãe. Pedro sorriu. Eu gosto quando a senhora diz assim. É nossa mesmo. Eu te dei uma oportunidade, mas você me devolveu a vida. Somos parceiros nisso. A apresentadora chamou. Pedro, é a sua vez. Ele respirou fundo e caminhou até o palco. A ovação foi imediata e ensurdecedora. Pessoas levantaram, aplaudiram, algumas choravam. Pedro era agora uma figura conhecida nacionalmente, o defensor dos invisíveis, como a mídia o chamava. Esperou o silêncio voltar e começou. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Henrique Silva. E há 5 anos eu era só mais um entregador anônimo tentando sobreviver nas ruas de São Paulo. Contou a história desde o início. A chuva, a senhora na calçada, os R$ 8,50, o encontro com Roberto, a luta contra Ricardo, o julgamento. Não omitiu nada, nem as surras, nem o desespero, nem os momentos em que quis desistir.
As pessoas me perguntam: Pedro, você não teve medo? Claro que tive. Medo de ser morto, de minha mãe sofrer, de perder tudo. Mas descobri algo importante. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o certo, mesmo quando o medo quer te paralisar. Pedro falou sobre a fundação, sobre os números impressionantes. Mais de 8.000 pessoas ajudadas diretamente nos últimos 5 anos. Mais de 200 casos judiciais vencidos. Dezenas de idosos resgatados de situações de abuso. Centenas de trabalhadores com direitos garantidos. Mas sabe o que me orgulha mais que os números? São as histórias. Convidou algumas pessoas ao palco. Primeira foi Juliana, agora a coordenadora geral da fundação, com mestrado em gestão social concluído. Eu era uma enfermeira com medo de falar. Pedro me deu coragem para ser a voz que meus pacientes precisavam. Hoje coordeno uma equipe de 40 pessoas. Meus filhos estão na escola, saudáveis, sonhando com a universidade. Tudo porque alguém acreditou em mim. Depois veio o seu João, o mecânico, agora responsável por um projeto de capacitação profissional que já formara 300 jovens em mecânica automotiva. Eu nunca pensei que ia dar aula, Dr. Pedro. Mas aqui estou, passando para frente o que eu sei. Então subiu Mariana, a mulher grávida que Pedro atendera no primeiro dia da fundação. Agora tinha 2 filhos, um emprego fixo numa empresa que a fundação ajudou a conseguir e estudava serviço social à noite. Eu ia ser despejada. Estava pronta para desistir de tudo. Pedro não só impediu o despejo, como me mostrou que eu tinha valor, que podia ser mais. Hoje vou me formar e quero trabalhar ajudando outras mulheres como eu. As histórias se sucederam, cada uma mais emocionante que a outra. Cada uma prova viva de que a bondade multiplicada pode transformar realidades. Quando os convidados saíram, Pedro continuou. Tem gente que diz que eu sou um herói. Eu não sou. Heróis são pessoas como minha mãe, que quebrou o corpo a vida inteira para me criar sozinha. Heróis são os trabalhadores que acordam às 4 horas da manhã e voltam às 23 horas para dar dignidade aos filhos. Heróis são as Julianas desse mundo, que arriscam tudo para fazer o certo. Fez uma pausa, emocionado. Sabe o que aprendi nesses 5 anos? Que a bondade não é fraqueza. Vivemos numa sociedade que confunde compaixão com fragilidade, que acha que ser esperto é se dar bem mesmo que prejudicando os outros. Mas a verdade e força está em escolher ser humano, quando seria mais fácil ser cruel. Outro dia, um empresário bilionário me perguntou: Pedro, por que você não cobra pelos serviços da fundação? Poderia ficar rico. Eu respondi: eu já sou rico. Sou rico de propósito, de significado, de saber que quando deitar a cabeça no travesseiro, posso dormir em paz, sabendo que fiz a diferença. A plateia explodiu em aplausos. E aqui vai meu desafio para todos vocês. Façam um ato de bondade hoje. Não precisa ser grande. Pode ser um sorriso para o porteiro, um obrigado sincero para a faxineira, ajudar um idoso a atravessar a rua, comprar um lanche para quem tem fome. Pequenos gestos criam grandes ondas. Porque eu estou aqui, no palco de uma das universidades mais importantes do Brasil, falando para 1.000 pessoas. Não porque fiz algo extraordinário. Estou aqui porque comprei um pão, um simples pão de R$ 3,50, que eu mal podia pagar. E se aquele ato simples gerou tudo isso, uma fundação, milhares de vidas transformadas, um momento nacional de assistência social, imaginem o que vocês podem fazer. A ovação foi tão intensa que Pedro precisou esperar 5 minutos para continuar. Havia lágrimas em muitos rostos. Alguns jovens já pegavam os celulares, provavelmente pesquisando como se voluntariar. Eu vou encerrar com uma citação que minha mãe me disse certa vez. Filho, os maiores rios começam com uma única gota. Sejam essa gota. Sejam a primeira onda de bondade que pode se tornar um tsunami de transformação. E lembre-se, você não precisa ser rico para ser generoso. Não precisa ter diploma para ser sábio. Não precisa ser famoso para ser importante. Precisa apenas escolher todos os dias ser um ser humano. Ser bondoso. Ser a pessoa que você gostaria de encontrar quando estivesse em seu pior momento. Terminou com a voz embargada. Muito obrigado. E que cada um de vocês sejam
a mudança que quero ver no mundo. A ovação durou 10 minutos. Estudantes correram ao palco querendo abraçá-lo, tirar fotos, pedir autógrafos. Pedro atendeu a todos com paciência e carinho, como sempre fazia. Horas depois, já tarde da noite, Pedro estava em casa. O apartamento agora era um pouco maior. 3 quartos, numa área melhor, mas ainda simples, sem luxos desnecessários. Dona Célia já dormia. O tratamento contínuo mantinha sua saúde estável. Ela tinha 67 anos agora e dizia frequentemente: "Vou morrer feliz, sabendo que criei um homem de bem." Pedro foi até o quarto dela, cobriu-a com carinho e beijou sua testa. "Boa noite, mãe. Eu te amo." No escritório pequeno que montara em casa, abriu um notebook. Tinha 247 e-mails novos, pedidos de ajuda, convites para palestras, jornalistas querendo entrevistas e ofertas de parcerias. Mas um e-mail específico chamou sua atenção. Era de um homem que não via há 5 anos, Ricardo dos Santos. Com o coração acelerado, abriu. "Pedro, não sei se você lerá isso ou se apagará imediatamente. Entenderei qualquer escolha. Saí da prisão há 6 meses, depois de cumprir minha pena. Foram 5 anos pensando, refletindo, tentando entender o monstro que me tornei. Não espero seu perdão, mas gostaria de dizer: você mudou minha vida também. Na prisão, assisti uma entrevista sua. Você falava sobre segundas chances, sobre como ninguém é irreparável. Eu chorei. Chorei porque percebi que, mesmo depois de tudo que fiz, você ainda acreditava na redenção. Comecei a trabalhar com a pastoral carcerária dentro da prisão. Ajudava outros presos a ler, escrever e estudar. Era pouco, mas era alguma coisa. Agora que saí, consegui um emprego numa ONG que trabalha com ressocialização. Ganho um salário mínimo e meio. Moro numa kitnet. Não tenho carro, não tenho luxos. E pela primeira vez na vida sinto que sou uma pessoa de verdade. Não um empresário, não rico, nem um sobrenome. Apenas Ricardo, um homem tentando consertar o que quebrou. Eu visitei a minha mãe na semana passada. Ela me recebeu. Choramos juntos durante horas. Vai levar tempo para reconstruir nossa relação, se é que conseguiremos. Mas ela me disse algo que nunca vou esquecer. Você perdeu tudo e encontrou a si mesmo. Obrigado, Pedro, por não me odiar, por acreditar que até homens como eu podem ajudar. Com respeito e gratidão, Ricardo. Pedro leu a mensagem 3 vezes. Sentiu uma mistura complexa de emoções, raiva residual, cautela, mas também algo próximo de esperança. Clicou em responder e escreveu. Ricardo, obrigado por escrever. Não vou fingir que esqueci o que você fez. As cicatrizes ainda doem em dias de chuva. Mas também não vou carregar ódio. A vida é curta demais. Fico feliz que esteja tentando reconstruir sua vida de forma honesta. Esse é o caminho difícil, mas é o único que vale a pena. Se precisar de ajuda, nossa fundação tem um programa de apoio. Sem julgamento, sem preconceito. Todos merecem uma segunda chance. E sobre a sua mãe? Ela fala de você com saudade, sabia? Apesar de tudo, ela ainda é sua mãe. Não perca o seu tempo. A vida nos ensina que amanhã é incerto. Boa sorte na sua jornada. Pedro enviou e fechou o notebook. Olhou pela janela para a cidade adormecida. 5 anos atrás estava quebrado, desesperado e invisível. Agora era diretor de uma das maiores fundações sociais do país. Palestrante reconhecido. Agente de mudança real. Mas sabe o que mais importava? Não eram as medalhas, os prêmios, os elogios. Era poder olhar no espelho e reconhecer a pessoa refletida. Era saber que permanecera fiel a seus valores, mesmo quando tudo conspirou para corrompê-lo. Era saber que milhares de pessoas dormiam melhor porque ele existia. No dia seguinte era sábado. Como sempre, Pedro acordou cedo e foi para a sede da fundação participar do mutirão. Lá estava Dona Madalena, apesar da idade, separando doações. Juliana coordenava as equipes. Seu João ensinava mecânica para jovens no galpão dos fundos. Chegaram mais voluntários, médicos, advogados, professores, mas também porteiros, motoristas, empregadas domésticas, gente de todas as classes trabalhando lado a lado. Por volta das 10 horas, uma jovem se aproximou de Pedro.
Devia ter uns 20 anos, olhos vermelhos de choro. Você é o Pedro? O Pedro da TV? Eu sou sim, eu posso ajudar? Meu pai foi despedido. Minha mãe está doente. Vão cortar a luz em casa, não sei o que fazer. Pedro reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que vira no espelho 5 anos atrás. Venha comigo. Vamos resolver isso juntos. Ninguém vai ficar sem luz, ninguém vai passar fome. Você chegou no lugar certo. Enquanto a conduzia para dentro, preenchendo fichas, acionando a rede de apoio, sentiu aquela sensação familiar, propósito e significado. Isso era sucesso de verdade. Naquela noite, voltando para casa no metrô, ainda preferia transporte público, Pedro viu um entregador sentado no banco, exausto, a mochila aos pés. O rapaz tinha no máximo 25 anos, mas os olhos carregavam o peso de quem conhecia bem a luta. Pedro se aproximou. Dia difícil? O rapaz olhou para cima surpreso. Sim, foi um dia bem difícil. Bom, eu sei como é. Eu já fui entregador também. Sério? O rapaz apareceu animado. E como saiu dessa? Pedro sorriu. Não, é uma longa história. Mas começou com um ato de bondade. Você acredita? Um gesto simples que mudou tudo. Eu estou precisando de um milagre desses, tio. Talvez um milagre esteja mais perto do que você pensa. Pedro tirou um cartão do bolso. Passa na fundação segunda-feira. Temos um programa de apoio para entregadores. Orientação jurídica, cesta básica, cursos de capacitação. Sem compromisso, só para ajudar. O rapaz pegou o cartão, leu e os seus olhos se arregalaram. Você é o Pedro, o cara da TV? O que enfrentou aquele empresário rico? Sim, sou eu mesmo. E segunda-feira quero ver você lá. Combinado? Combinado. Valeu mesmo. Quando Pedro desceu na estação, olhou para trás. O entregador ainda segurava o cartão, agora com um sorriso no rosto. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Uma semente de esperança plantada. E Pedro sabia, por experiência própria, que até das menores sementes podem crescer as maiores árvores. Chegando em casa, encontrou a dona Célia acordada, assistindo à reprise de sua palestra na TV. Você viu, mãe? Passou na televisão. Sim, filho, eu vi. Eu chorei de orgulho. De novo. Mas já tendo visto pessoalmente. Ela sorriu. Mesmo já tendo visto pessoalmente. Senta aqui comigo, filho. Sentaram-se no sofá. A TV mostrava o momento em que Pedro dizia: heróis são pessoas como minha mãe, que quebrou o corpo a vida inteira para me criar sozinha. Dona Célia enxugou os olhos. Você lembra daquele dia, Pedro? O dia da chuva, quando tudo começou? Lembro como se fosse ontem. Você chegou em casa molhado, cansado, com quase nada no bolso, mas tinha um brilho diferente nos olhos. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Você disse: ajudei uma senhora, mãe. Não sei porquê, mas senti que era o certo. E você disse que eu era louco de gastar os últimos reais assim. Disse mesmo. Ela riu. Mas depois falei outra coisa, se lembra? Pedro pensou. Não me lembro, mãe. Eu disse: mas esse é meu filho, o garoto que eu criei para ter coração. Deus vai recompensar você, pode esperar. E olha como Deus recompensou. Ficaram em silêncio, só com o som da TV ao fundo. Mãe, disse Pedro depois de um tempo. Obrigado. Por que, filho? Por tudo, mãe. Por não desistir de mim quando era criança difícil. Por trabalhar até altas horas da noite para me dar educação e comida. Por me ensinar valores que nenhum dinheiro compra. Por ser meu exemplo de força. Dona Célia o abraçou chorando. Você foi minha maior conquista, Pedro. Meu maior orgulho. Se eu morrer amanhã, morro feliz, sabendo que deixei no mundo um homem de verdade. Não fala assim, mãe. Você vai viver muitos anos ainda. Eu vou sim. Eu tenho que ver você casar, me dar netos. Ela sorriu. Aliás, aquela Juliana é uma moça linda e inteligente. Mãe. Pedro riu envergonhado. Conversaram até tarde. Sobre o passado, sobre o presente, sobre sonhos para o futuro. Quando Dona Célia finalmente foi dormir, Pedro ficou acordado mais um pouco.
Pegou uma foto emoldurada que mantinha na estante. Era 5 anos atrás, no dia do julgamento. Ele, Dona Madalena, Roberto e Juliana na escadaria do fórum. Todos sorrindo, exaustos, mas vitoriosos. Às vezes ainda não acreditava que aquela era a sua vida agora. Pegou um caderno velho, um diário que começara a escrever nos dias mais difíceis, quando precisava colocar para fora a dor e a confusão. Na última página vazia escreveu: São Paulo, 15 de março. 5 anos desde que tudo começou. 5 anos desde que um ato simples de bondade criou um efeito dominó que alcançou milhares de vidas. Hoje recebi um e-mail de Ricardo. Ele está tentando reconstruir sua vida. Isso me deu esperança. Se até ele pode mudar, então realmente não existe ninguém sem salvação. No metrô encontrei um entregador. Vi eu mesmo nele. Dei meu cartão. Segunda-feira talvez ele apareça. Talvez não. Mas plantei uma semente. Porque foi isso que aprendi. A vida é sobre plantar sementes. Algumas vão germinar, outras não. Mas você continua plantando porque cada semente tem potencial de se tornar uma floresta. Minha mãe está bem. A fundação cresce. As pessoas continuam precisando de ajuda e eu continuo tentando ajudar. Não sou rico em dinheiro, mas sou rico em propósito, em significado, em saber que faço a diferença. E tudo começou com R$ 8,50. R$ 8,50 que eu mal podia pagar. Às vezes penso, e se eu tivesse passado direto naquele dia? E se tivesse ignorado Dona Madalena? Mas não ignorei, porque era a coisa certa a fazer. E fazer a coisa certa sempre, sempre vale a pena. Para quem um dia ler isso seja bondoso, mesmo quando dói, mesmo quando parece inútil, mesmo quando ninguém está vendo. Porque a bondade cria ondas. E você nunca sabe quando uma pequena onda pode se tornar um tsunami que transforma o mundo. Pedro H. Silva, diretor executivo. Fundação Arnaldo dos Santos, ex-eterno entregador defensor dos invisíveis. Fechou o caderno e foi dormir. Lá fora, São Paulo continuava sua vida frenética. Milhões de pessoas dormindo, sonhando, lutando, sobrevivendo. E em algum lugar da cidade, num beco escuro, uma senhora idosa dormia sozinha sob uma marquise. E um jovem entregador, exausto da jornada, passava de moto. E precisava decidir: parar ou seguir em frente? Ajudar ou fingir que não viu? Será mudança ou perpetuar a indiferença? A escolha era dele. Assim como foi de Pedro 5 anos atrás. E será de todos nós, todos os dias. Porque o mundo muda, uma escolha de cada vez. Um ato de bondade de cada vez. Uma pessoa de cada vez. E tudo pode começar com algo tão simples quanto um pão, um suco e um bolo de fubá. R$ 8,50 que valem infinito. A bondade é a linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. E assim chegamos ao final da nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima história. Tchau.